Olá, queridos alunos, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é o professor Alfredo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estava sem gravar há algum tempo, mas devido a alguns compromissos pessoais e profissionais e me impediu de gravar. Mas vamos lá. Vamos hoje dar uma lição, uma aula de matemática. Mas antes de iniciar, eu queria pedir encarecidamente a vocês que vocês aí se inscrevam no canal. Se tiverem alguma dúvida aí, me adicionem, me sigam no Facebook ou mandem mensagem pelo Instagram. Curtam o vídeo e a partir de hoje eu tinha feito um acordo de mandar por e-mail as questões. Só que as visualizações e a quantidade de pessoas superou todas as minhas expectativas. Eu não imaginava que tantas pessoas iam querer. E me impossibilitou um pouco de encaminhar por e-mail. A partir desse vídeo eu vou estar disponibilizando aí embaixo nas informações um link onde você terá acesso a todas as questões. Um link do meu Drive pessoal, onde eu criei uma pasta exclusiva para o concurso da Seduc Merendeiro, que eu vou colocar tanto questões quanto textos, assuntos lá para vocês. Então, vocês cliquem nesse link que vocês vão ter acesso às questões. Mas mesmo assim peço de vocês que vocês comentem o vídeo, nem que seja para dizer que gostou ou que não gostou, porque isso é muito importante e ajuda. Certo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitos pediram, já que é unidades de medidas. Esse assunto é um assunto extremamente chato. É um assunto extremamente, não que seja complicado, mas é um assunto que demanda atenção em pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Você entendendo a dinâmica das unidades de medidas, não você vai entender perfeitamente tudo, consegue resolver todas as questões, mas você tem que entender essa dinâmica de como é que você transforma, por exemplo, metro para quilômetro, quilômetro para metro, porque eu tenho certeza que é isso que vai cair na prova de vocês. Transformar de decâmetro para metro, de decâmetro para quilômetro e assim sucessivamente. Ou em qualquer dessas unidades de medidas. Certo? Qual é a possibilidade de cair uma questão desse assunto? De 95 a 100%. Todo concurso cai uma questão desse assunto. Vamos lá. Só que antes de nós entrarmos propriamente nas unidades de medida, nós precisamos aprender duas coisinhas que vão ser fundamentais nesse assunto: multiplicação e divisão por 10, por 100 e por 1000. Por quê? Porque essas diferenças, 10, 100 e 1000, é que vão ser usadas nas unidades de medidas para você transformar. Então nós precisamos aprender como é que se multiplica isso. Beleza? Vamos lá então. Como é que nós multiplicamos por 10, por 100, por 1000? É importante você entender que numa multiplicação de um número inteiro, o que é o número inteiro? É aquele que não tem vírgula, que não tem fração, não tem nada disso. Toda vez que você multiplicar por um número inteiro, por 10, por 100 ou por 1000, basta que você acrescente ao final do multiplicando. O que é o multiplicando? É o primeiro número que você vai multiplicar ali, ó, pelo multiplicador. Se eu vou multiplicar 6 por 10, eu não preciso fazer a operação 10 vezes 6, armar a continha, nada disso. Por quê? Porque basta eu repetir o multiplicando, o 6, e acrescentar a quantidade de zeros do multiplicador. O multiplicador é 10. Então, quantos zeros tem no 10? Apenas 1. Então, 6 vezes 10 é o quê? Repito 6 e acrescento um zero. Certo? 2 vezes 10, repito 2 e acrescento um zero. 13 vezes 10, repito 13 e acrescento um zero à direita, sempre. 14 vezes 100, olha, 100 já não tem um zero, 100 já tem dois zeros. 14 vezes 100, como é que eu chego ao resultado? Repito 14 e acrescento dois zeros, 1400. Você não precisa armar a conta.
Quando você... Atenção, isso é exclusivo para multiplicação por 10, por 100, por 1000, que é o que nós vamos usar em unidades de medidas. 25 multiplicado por 1000. Repito, 25 e acrescento quantos zeros? 3. Então, 25, 0, 0, 0. 25 mil, perfeito? É assim que nós multiplicamos por 10, por 100, por 1000. Mas aí aparece uma questão em que haja um número decimal, que eu acho improvável que caia um número decimal. Por quê? Porque no seu edital não fala em nenhum momento em números decimais, só fala em números naturais. Mas ok, nós temos que estar preparados para tudo. Eu quero multiplicar um número decimal. O que é um número decimal, professor? Número decimal é um número que possui vírgula. Um número que está com vírgula, certo? Você vai usar a mesma dinâmica que você usou para os números naturais. Ou seja, só que quando o número for decimal, a quantidade de zeros do seu multiplicador, 10 que tem 1, 100 que tem 2, ou 1000 que tem 3, é a quantidade de vírgulas, a quantidade de casas que a vírgula vai correr para a direita. Vai correr sempre para a direita, ó, para a direita, nesse sentido da direita, certo? Nós temos 5,14 vezes 10. Quantos zeros nós temos no multiplicador? Apenas um. Então a vírgula ela vai correr uma casa para a direita. 5,14 vai correr uma casa para a direita. Então vai ficar 51,4. 4,006 vezes 10. Temos apenas um zero. Então vai correr o quê? Uma casa para a direita. E assim sucessivamente. Assim como se nós multiplicarmos por 100, nós vamos correr duas casas para a direita. Nós temos esse exemplo de 90,5 vezes 100, certo? Se é vezes 100, eu tenho que correr duas casas para a direita. Mas você vai dizer, mas só tem um número à direita. Perfeito. Só que nós precisamos correr duas casas. A vírgula sairá daqui, uma casa daria aqui, outra casa daria aqui. É como se a vírgula viesse para cá. Só que como depois do 5 não tem nada e ele tinha um espaço ali, esse espaço entra um zero. Como não vai ter nenhum número após a vírgula ela não precisa aparecer. Ela fica subentendida que ela está ali. Então, se não tem número após, você exclui a vírgula. Olha, 90,5 vezes 100 é 9.050. E essa mesma regra se aplica para todas as multiplicações, por 10, por 100 e por 1000. Temos aí alguns exercícios que os primeiros estão respondidos, mas os seguintes eu quero que vocês respondam. Olha, separa o texto, pausa o texto e tenta responder. Um construtor gastou 5 milheiros. Quando nós falamos em milheiros, nós estamos falando de 1000. Milheiro é 1000. 1000 tem quantos zeros? 3. Quantos tijolos foram gastos? Se eu tenho 1000 vezes 5... eu repito o 5 e acrescento quantos zeros? 3. 5.000 tijolos. E eu quero que vocês façam aí as demais. Um caminhão toco com capacidade para 16 toneladas. Quantos quilos tem 16 toneladas? Então, dê uma pausa, responda essas questões. Tem mais questões aí para vocês responderem, treinarem. Pausem, respondam. Certo? Aquilo foi a multiplicação. Agora nós vamos dividir por 10, por 100 ou por 1000. Na divisão por 10, por 100 ou por 1000, você sempre vai, de acordo com a quantidade de zeros do divisor, 10, 100 ou 1000, 1, 2 ou 3 zeros, você vai correr a vírgula para a esquerda. Para a esquerda agora. Certo? Nós temos aqui o primeiro exemplo. 7 dividido por 10. 10 tem apenas um zero.
Se tem apenas um zero, quantas casas a vírgula vai correr para a esquerda? Na divisão, a vírgula ela corre para a esquerda. Então 7, nós teríamos o 7 aqui, ó. Certo? Não tem nenhum outro número antes. Como eu falei, se não tem nada depois, a vírgula ela é imaginária. Então a vírgula estaria aqui depois do 7. Como eu estou dividindo por 10, vai correr a vírgula uma casa para a esquerda. É onde vai ficar a vírgula, certo? Só que o número ele não pode ficar vírgula 7, certo? Se é um número vírgula alguma coisa, eu estou dizendo que esse número ele está no intervalo de um número para outro. Se não tem nada antes da vírgula, o número que vem é o zero. 0,7 ele está no intervalo entre o 0 e o 1. 56 fica mais claro, olha aí, dividido por 10, corre uma casa para a esquerda, vírgula, 5,6. E assim sucessivamente, com 100 e por 1000. Como eu disse, eu não acredito que caia questões com números decimais. Por quê? Porque não consta no edital. Mas vocês estão já cientes como é que se divide, como é que se multiplica. Tem aí alguns exemplos que eu quero que vocês olhem as primeiras respostas e que vocês façam as seguintes. Treinem, façam as seguintes. Certo? Dê uma pausa no vídeo, respondam. Eu não vou colocar a resposta porque eu quero que vocês respondam as seguintes. Qualquer coisa vocês mandem mensagem que eu dou a resposta correta. Vamos lá, agora nós podemos entrar em unidades de medida, certo? Há vários tipos de unidades de medidas, há vários tipos. E nós usamos unidades de medidas em todas as áreas da nossa vida. Se eu quero saber quantos litros de gasolina eu vou usar, eu digo quantos litros são. Se eu quero saber a área da minha casa, eu preciso multiplicar. Eu preciso multiplicar o comprimento pela largura, que vai dar uma área em metros quadrados. Se eu quero comprar uma comida, eu preciso saber a quantidade dela, certo? Por muito tempo se usou nos países medidas que eram baseadas em partes do corpo humano, certo? Quantos já ouviram falar, esse daqui tem 3 polegadas, esse aqui é 3 pés, ou então quando nós éramos crianças e íamos jogar futebol e queríamos medir o tamanho do gol, aí nós usávamos o que? O tamanho da nossa perna, né? Dávamos 5 passos, 3 passos e assim por diante. Isso foi usado durante muito tempo em vários países. E qual era o corpo humano que eles utilizavam? O padrão era o quê? O padrão era do imperador, do rei. O tamanho do polegar do rei que era o tamanho utilizado na medida. Só que isso trazia grandes problemas. Por quê? Porque o corpo humano é diferente de pessoa para pessoa. Então, se um braço, um palmo era um certo tamanho numa certa localidade, em outro lugar um palmo já tinha outro tamanho, certo? Então houve a necessidade de se padronizar isso. A partir de 1790 começou-se a padronizar, através do sistema internacional, algumas medidas, certo? Em 1962, a partir de 1960, foi na Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi definida os padrões que existem até hoje. Para quem não sabe, como é que chegaram ao peso de 1 quilo? Esse peso de 1 quilo, na sede dessa Conferência Geral, na sede do Sistema Internacional de Medidas, tem lá um pezinho que ele tem uma certa quantidade, ele tem um certo tamanho e ele tem um certo peso. Esse peso que está guardado no cofre lá dessa organização, ele é o padrão que se equivale a 1 quilo, certo? 1 quilo é igual àquele peso que está guardado lá. Então se padronizou a partir disso. E o Brasil, ele adota o Sistema Internacional de Medidas, o Sistema Internacional de Unidades. Então se nós formos ver, no Brasil nós sempre vamos ter 1 metro em São Paulo é 1 metro em Manaus. 1 quilômetro no Acre é 1 quilômetro no Rio Grande do Sul.
E assim sucessivamente. Nós vemos que muitos países não utilizam esse padrão internacional. Se for ver nos Estados Unidos, é muito comum quando se fala em gasolina. Aqui nós, no Brasil, nós compramos a gasolina por quê? Pelo litro, certo? Nós compramos 1 litro de gasolina, é o nosso padrão. Nos Estados Unidos você não compra por litro, você compra por galão, é uma outra medida, certo? A distância aqui nós medimos em quilômetros, ou velocidade quilômetros por hora. Nos Estados Unidos o padrão que se utiliza são as milhas. Milhas, tanto milhas por hora, milhas náuticas, milhas em relação à distância, tudo isso. Ou seja, os americanos eles não adotaram esse padrão internacional que nós adotamos. Para o nosso concurso, nós vamos ver 4 tipos de medidas, de unidades de medidas, que é a de comprimento, que é a de superfície, que é a de massa e é a de volume. O que isso é importante? Eles não pediram as unidades relativas a litros, então não vai cair para você converter litros. Litros, converta 10, sei lá, 1000 litros para 1 litro. Não vai cair isso. Vai cair comprimento, superfície, massa e volume. E é aqui que entra aquilo que nós aprendemos da multiplicação por 10, por 100, por 1000, da divisão por 10, por 100, por 1000. Vamos lá. Atenção, muita atenção no que eu vou falar. As unidades de medidas, elas seguem o padrão de nomes, certo? Nós temos uma unidade fundamental. O que é unidade fundamental? Seria o chamado marco. É o meio, é o padrão, é o início. A partir dessa unidade fundamental é que nós vamos começar a criar, a contar as outras subunidades, tanto maiores quanto menores, certo? Quando nós falamos de medidas de comprimento, não confunda com comprimento, de cumprimentar, comprimento. Quando nós falamos de medidas de comprimento, a minha unidade básica, a minha unidade fundamental é o que? É o metro. É a partir do metro que eu vou encontrar as outras unidades, as outras unidades de medidas, certo? E você precisa decorar. Não adianta você só assistir o vídeo, você tem que escrever. Tem que escrever no seu caderno até você decorar, certo? Vamos lá. Quais são as unidades de comprimento? Unidades de medidas de comprimento. Unidade fundamental, metro. Quais são os múltiplos? O que são múltiplos? São os maiores. Quais são os maiores do que o metro? Nós temos o decâmetro. Lembre, deca vem de 10. Deca, 10. Quantos anos tem uma década? 10. Então, quando nós falamos em decâmetro, nós estamos falando de 10 metros. Quando nós falamos de hectômetro, nós estamos falando de 100 metros. Quando nós falamos em quilômetro, nós estamos falando de 1000 metros. Você tem que decorar esses nomes e essas siglas. Por quê? Porque na sua prova pode não aparecer decâmetro, pode aparecer DAM. Quando ele fala DAM, se relacionando a comprimento, ele vai estar falando de decâmetro. Entenda isso, entenda isso. Sempre que falar de unidades de comprimento, ele vai usar o metro, ele vai colocar o Mzinho. O decâmetro ele vai ser em metros, certo? Você decora isso, então, esses nomes. Nós vemos que os maiores que o metro são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E os menores que o metro? Decímetro, lembra do 10 de novo, centímetro e milímetro. Só que você tem que entender uma coisa. Como é que eu sei qual é a diferença de um para o outro? Isso segue uma lógica. Qual é a lógica? É que a diferença sempre de um para o seguinte ou para o anterior vai ser de 10. Vai ser de 10. Você tá vendo aí, ó. Agora é a parte que você tem que prestar mais atenção. Mais atenção. Mais atenção. Se alguém te pedir para você transformar, sempre vai te pedir na tua prova do concurso para você transformar dentro dessa unidade, dentro do comprimento. Sempre que alguém te pedir
para você transformar de quilômetro para metro, por exemplo, ou de hectômetro para metro, você tem que atentar ao seguinte: você tem que estar com essa tabelinha decorada na sua cabeça. Por quê? Porque se você for transformar uma unidade que está à esquerda, uma unidade que está à esquerda para uma que está à direita, você vai multiplicar, certo? Deixa eu explicar para vocês. Nós temos o quilômetro e eu quero transformar quilômetro para metro, certo? Eu estou na esquerda, quilômetro. Eu quero transformar para metro, que está à direita do quilômetro, certo? Se o metro está à direita do quilômetro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Aí tu vai me perguntar, mas vou multiplicar por quanto? Olha, é sempre, como eu falei, a regra do comprimento é sempre a diferença vai ser de 10 em 10. Então eu vou multiplicar só por 10? Não, não é só por 10. Por que não é só por 10? Porque 10 é do quilômetro para o hectômetro, do hectômetro para o decâmetro é mais 10, do decâmetro para o metro é mais 10. Então eu quero transformar 1 quilômetro em metros. Como é que eu faço? Eu repito 1. Eu já sei que multiplicação por 10, por 100, por 1000, eu não preciso multiplicar. Basta eu acrescentar a quantidade de zeros que tem. Então eu sempre tenho que correr a tabela inteira até chegar no que eu quero. Então eu vou de quilômetro para hectômetro primeiro. Quantos zeros tem? 1, acrescento um zero. Do hectômetro para o decâmetro, acrescento mais um zero. E do decâmetro para o metro. Cheguei onde eu queria. Então 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000 metros. Sempre vai ser essa regra. Se o que eu quero transformar está na esquerda para um que está à direita, eu vou multiplicar. E se eu quero transformar um que está à direita para um que está à esquerda? Eu quero transformar centímetros em metros. Aí, se eu quero transformar de um que está à direita para um que está à esquerda, eu irei dividir, certo? Eu quero, por exemplo, transformar 100 centímetros... 100 centímetros em metros. Eu tô vendo aqui os centímetros, olha. Eu sei que o centímetro está à minha direita. E eu quero transformar para um que está à esquerda. Certo? Se eu quero transformar para um que está à esquerda, eu vou dividir. Dividir por quanto? Pela diferença até eu chegar, ó. Centímetros para decâmetro, 10. Decâmetros para metro, 10. Quantos zeros tem? 2 zeros. E eu tô sabendo que eu tenho que dividir. Se eu tenho que dividir, aquela regra que eu ensinei, como é que eu divido por 10? A vírgula corre da direita para a esquerda. Então eu vou dividir pelo primeiro 10. 100 centímetros, a vírgula vem para cá, certo? Aí eu tenho que dividir por mais 10. A vírgula corre mais uma casa, certo? Cheguei. Então 100 centímetros equivale a 1 metro. 1,00 metro. Só que como não há necessidade do zero depois da vírgula, chego a 1 metro. Beleza? É essa que é a regra. E atentem para isso. Em unidades de comprimento. Qual é a unidade de comprimento? É aquela que se refere a metro. A diferença sempre vai ser de 10 de uma para outra. Pegou não, você? Vamos lá, gente. Tinha passado aqui o carro da melancia. Acho que vocês ouviram aí, mas tudo bem. Vamos continuar aqui.
Então, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Pode ter certeza que na prova de vocês não vai cair essas transformações, que vocês vão ter 30 zeros à esquerda. Vocês vão ter que correr tantas casas à direita ou à esquerda. Não. Pode ter certeza que eles vão pedir para você transformar no máximo de metro para decâmetro. Certo? E isso é tranquilo, vocês vão aprender pela tabela lá, decorando ela. Vamos lá, atenção, atenção, atenção. Isso aqui é fundamental. Você vai perguntar, professor, isso cai na prova? Não, isso não cai, isso despenca na prova. Isso vai despencar na prova. Essa diferença, toda prova tem uma. Diferença entre área e perímetro. Quando nós falamos de área e perímetro, você pode pensar que é a mesma coisa, mas não é. Então preste muita atenção nisso. Área é diferente de perímetro. Quando nós falamos de área, nós estamos falando da superfície de uma unidade bidimensional. Quando você pergunta a área de um terreno, como é que você acha a área de um terreno? Você multiplica a largura vezes o comprimento. Exemplo nesse primeiro quadrado aí, ó. Qual é a área desse quadrado? É 14,4 vezes 10. Então, como é que... Eu já aprendi multiplicação por 10, né? Basta correr uma vírgula para a direita. Então, 14,4 vezes 10 é igual a 144. Eu falei para vocês... Unidades de área e de superfície, ela é em metro quadrado. Então, se eu quero saber a área, ela é em metro quadrado. Então, a área disso aqui é o que? 144 metros quadrados. É a largura vezes o comprimento. 144 metros quadrados. Perfeito? Perfeito. Mas na prova eles não vão te pedir a área. Por quê? Porque quando ele te pede isso, você praticamente sabe fazer isso de cabeça. Mas ele vai te pedir o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é unidade de comprimento. Quando ele me pede o perímetro, ele quer saber... Ele quer que... É como se você pegasse 1 metro e iniciasse aqui, ó. Peguei 1 metro... E tô medindo, vou daqui pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. E cheguei aqui de volta, certo? Perímetro é unidade de comprimento. Então, se eu tenho um local, um quadrado, uma área que tem 12 de lado, que tem 12 de largura por 12 de comprimento, significa que a minha largura é 12... E o meu comprimento é 12. Se a minha largura embaixo é 12, aqui em cima também é 12. Se meu comprimento é 12, então basta eu fazer o que para me achar meu perímetro? Somar todos os lados. Daria o que? 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Como eu disse, perímetro é unidade de comprimento. Se é unidade de comprimento, ele é em metros. Então, meu perímetro é o quê? 48 metros. Mas vamos dar um exemplo que ele me mostra essa mesma figura, só que ele me pede a área. Quando ele me pede a área, eu tenho que multiplicar 12 por 12. Quanto é 12 por 12? 4, 2, 2, 1. Então dá 4, 4, 1. Minha área é o que? 144 metros quadrados. A área é sempre em metros quadrados. Perímetro é sempre em metros. Então qual é o perímetro dessa figura? 48 metros. É a soma de todos os lados. Qual é a área dessa figura? É 144 metros quadrados. É o que? Largura vezes comprimento. Então preste muita atenção, porque isso cai muito em prova, certo? Olha o exemplo da último concurso da SEDUC. O pátio de uma escola tem um formato retangular, com 20 metros de largura, ó, retangular. Retângulo não é quadrado, né? Então, 20 metros de largura,
por 30 metros de comprimento, certo? Se a minha largura tem 20 aqui, ela tem 20 aqui. Se o meu comprimento tem 30 aqui, ele tem 30 aqui. Olha, atenção, o que que ele me pede? O perímetro desse pátio. Ele não me pede a área desse pátio. Então, se eu quero saber o perímetro, eu vou somar todos os lados. 30 mais 20, 20 mais 30, 50, com mais 20, 70, com mais 30, 100. Perímetro é unidade de comprimento. Se é unidade de comprimento, ela é em metros. Então, o perímetro dessa área eu já achei, é 100 metros. 100 metros, mas atenção, eles nunca facilitam, eles querem dificultar. Eu já achei o perímetro, é em metros, né? Eu achei que é 100 metros. Só que ele me pede esse perímetro em decímetros. Decímetros. E é aí que eu digo que aquela tabela lá é importante. Eu vou voltar lá para a tabelinha. Aqui, ó, de comprimento. Nós sabemos que do metro para o decímetro nós temos 10. Eu estou indo da esquerda para a direita, certo? Se eu estou indo da esquerda para a direita, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10. Vou voltar para a questão. Então, se eu achei o meu perímetro, que é o equivalente a 100 metros, quantos decímetros tem? Para me transformar de metros para decímetros, basta que eu multiplique por 10. Eu multiplicar o número por 10, basta que eu o quê? Repita o número e acrescente um zero. Então, 100 metros eu só faço acrescentar mais um zero. 100 metros equivale a quantos decímetros? 1000 decímetros. Resposta, letra B de bucéfalo. Letra B de bucéfalo. Opa. Então vimos já unidades de comprimento, unidades de área, de superfície. Agora nós vamos falar em unidades de volume. Se a unidade de área, que era representada em metros quadrados, era bidimensional, comprimento versus largura, o volume ele é tridimensional. Lembre de uma piscina, por exemplo. A piscina tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento por 1 metro de altura. É isso que é tridimensional. Então, toda vez que nós falamos em volume, nós falamos em metros cúbicos. Atenção, atenção, aquela mesma tabelinha. 7 subdivisões. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetro, milímetro. É tudo por... A diferença aqui é que eles são em metros cúbicos. Quando nós falarmos em volume, nós estamos falando em metro cúbico, ó. As mesmas, você vê aqui as mesmas abreviaturas. Então, se tiver sem nada, o Dan, ele é de comprimento. Se tiver quadrado, ele é de área. Se tiver o 3 aí, é medida de volume, certo? Só que nós temos aqui uma pequena diferença, ó. Nas unidades de comprimento, nós multiplicávamos e dividíamos por 10. Na unidade de área, superfície, nós multiplicávamos por 100, dividíamos por 100. Nas unidades de volume, nós multiplicamos e dividimos agora a partir por 1000. E segue a mesma lógica das anteriores. Não vou explicar novamente, é a mesma lógica. Certo? Olha aí, transforme 2 metros cúbicos em 2 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Então, de quilômetro para metro, nós temos 3 intervalos, né? Quilômetro para hectômetro, hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro. Basta você acrescentar a quantidade de zeros aí, ó. Veja que o número ele fica enorme. Então, 2 quilômetros cúbicos em metros cúbicos ele equivalem a 2 bilhões de metros cúbicos. Na sua prova não vai cair uma conta desse tamanho, mas você tem que entender a lógica. Veja os exemplos e as transformações. Entenda a lógica. Transformando da direita para a esquerda, de metro para quilômetro, é divisão. Entenda a lógica que isso não vai cair na sua prova, mas entenda a lógica. Mais transformações, pare, analise, veja como ele chegou, certo?
E por último nós temos o medidas de massa. A medidas de massa é a única que a tabela é um pouco diferente, ela não é nem tão diferente, certo? Nós temos que entender uma coisa, que massa ela é diferente de peso. Apesar de hoje em dia, apesar de nós confundirmos e falarmos, ah, meu peso, na verdade, isso que você chama de peso é a sua massa. O seu peso é a sua massa vezes a sua gravidade, mas isso é física, não interessa aqui pra gente. Mas na prova nunca vai cair peso, vai cair massa, certo? Na sua prova não vai cair peso, vai cair massa. Então quando ele fala em massa, é isso que você chama de peso, certo? Se ele falar qual é a tua massa, eu, por exemplo, qual é a minha massa? 80 quilos. Perguntar qual é a sua massa, 70 quilos, certo? Isso é massa, isso não é peso. O que você conhece por peso é a massa, certo? Nós temos a unidade fundamental, que é o quê? Que é a grama. Você vai ter que decorar essa tabela. Tem uma pequena diferença. Tem uma pequena diferença dos nomes e das siglas, ó. Grama, decagrama, hectograma e quilograma. Mas aí, ó, decigrama, centigrama e miligrama. Nós conhecemos mais o que? A grama, o quilograma e a miligrama no máximo, certo? Mas você vai entender que tem a mesma lógica daquele de comprimento, ó. É a multiplicação e a divisão por 10. Você tem que decorar, não há outro jeito. Você tem que decorar. Você tem que decorar. Você tem que decorar a tabela e você tem que decorar qual é o fator de multiplicação ou de divisão. Se é 10, se é 100 ou se é 1000. Certo? Então decore, anote, escreva até você aprender. Vamos lá. Transforme 2 quilos em gramas. O quilo está à esquerda. Nós vamos transformar para grama que está à direita. Então nós multiplicamos. Então 2 quilos equivale a 2.000 gramas e assim sucessivamente. Pare, veja os exemplos, anote. Próximo aí, ó, veja os exemplos, anote. Entenda, entenda e entenda a lógica. Certo? Vamos lá. Como é que isso cai, professor, nas provas de concurso? Beleza? Vamos lá. Olha esse exercício. Ano de 2016, Banca Quadrix, órgãos, Conselho Regional de Química da 18ª Região, no Piauí. A prova aí de auxiliar de serviços gerais. Quanto é em metros? Em metros, 3 km mais 300 centímetros. Você tem que usar aquela tabela e transformar tanto quilômetro quanto centímetros. Vamos lá. Quanto é em metros, 3 quilômetros? Nós vemos que quilômetros está à esquerda de metros. Então nós vamos multiplicar, certo? Nós temos o quê? Deixa eu me lembrar. Quilograma, hectograma e decagrama. Oh, desculpa. Opa, metros não. Grama não. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metros, certo? Qual é o fator de multiplicação de comprimento? É 10, né? Então se eu estou em quilômetros e eu quero achar metros, eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10. 10, 10, 10, certo? Eu tenho 3 quilômetros, eu repito o 3 e coloco a quantidade de zeros que tem. São 3 zeros, beleza? Eu achei essa primeira parte. 3 quilômetros são quantos metros? 3.000 metros. Beleza, salvou aqui essa informação. 3.000 metros. Agora eu quero transformar centímetros para metros. Deixa eu apagar aqui. Opa, salvou a informação aqui. 3.000. Foi o que eu já achei. Se você lembrar a tabela, eu quero transformar o que de centímetros para metro. Eu sei que o metro está aqui. Aí nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, certo? Então eu tenho 300 centímetros.
Se eu quero transformar de centímetros para metros e eu estou voltando para a esquerda, eu vou fazer o quê? Dividir por 10 e dividir por mais 10, certo? Então 300 centímetros, quantos metros são? Se eu estou dividindo a quantidade de zeros, a vírgula vai correr da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 1, 2. Então 300 centímetros equivalem a 3,00 metros ou 3 metros, certo? Então eu já achei que 3 quilômetros são 3.000 metros e 300 centímetros são mais 3 metros. Quanto é em metros 3 quilômetros e 300 centímetros? São 3.003 metros. 3.003 metros. Resposta, letra C. Próxima questão. Ano 2016, Banca Reis e Reis, Prefeitura de Cipotânea, em Minas Gerais. Marque a alternativa correta. 500 metros equivale a 50 quilômetros? Não, né? Se nós estamos em metros, vamos transformar para quilômetros, nós vemos que de metro para quilômetros a diferença era de metros, né? Decâmetros, hectômetros e quilômetros. Então são 1, 2, 3, dividindo 10, 10, 10. Então 500 metros, ó, são 3. A vírgula vai correr para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3. 500 metros equivalem a 0,5 quilômetros. Eu não vou responder essa, eu quero que vocês respondam. Vejam qual é a resposta correta. Vejam qual é a resposta correta e me respondam. Só uma dicasinha, certo? Se na questão aparecer ponto, ponto é ponto. Ponto separa milhar. 1000, aqui são 1137. Vírgula separa aqui ali as casas decimais. É 1,137. Nunca confundam isso em prova de questão, em questão de concurso. Então, gente, está disponível aí para vocês acessarem os exercícios, tá? Clique, por favor, curtam dê um legalzinho aí, ou dê um dislike aí no vídeo. Comentem nem o que vocês acharam, se não gostaram, se gostaram, tá aberto a críticas, certo? E boa sorte, sucesso para vocês. Volto logo com mais um outro vídeo.